Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a Uber e os contratos de trabalho das plataformas. O Tribunal de Trabalho de Lisboa reconheceu pela primeira vez um contrato com estafeta, mas nesse processo um erro no envio de correspondência deixou o caso numa situação nebulosa. Depois, a Galp, que na próxima semana inaugura a época de resultados das cotadas do PSI. Comigo estão a Catarina Almeida Pereira e o Vítor Rodrigues Oliveira. Esta é a Soma dos Dias. Foi no final da semana passada que o Tribunal de Trabalho de Lisboa decidiu o reconhecimento de um contrato a um estafeta da Uber. Foi a primeira vez que a Justiça decidiu neste sentido. Comigo está a Catarina Almeida Pereira, que acompanha a área do trabalho. Olá, Catarina. Neste processo houve um erro no envio de correspondência. Já lá vamos, mais à frente. Primeiro, interessa conhecer o contexto, no fundo, no qual tudo isto acontece. Olá, Hugo. As plataformas digitais como a Uber, a Bolt ou a Glovo, por exemplo, recorrem a estafetas e a motoristas que geralmente trabalham a recibos verdes. O que está em causa é a aplicação de uma lei que foi feita para que os tribunais possam avaliar se estas pessoas são de facto trabalhadores independentes ou se são o que geralmente se chama falsos recibos verdes e nesse sentido devem ser integrados nos quadros das empresas com um contrato de trabalho sem termo, direito a férias, a proteção no despedimento, por exemplo, e mais proteção social, nomeadamente a nível do desemprego. Há uma nova lei em Portugal e há uma diretiva que está a ser preparada, ainda a ser discutida, a nível europeu. As instituições europeias têm dito que há cerca de 500 plataformas digitais com 28 milhões de trabalhadores, isto na União Europeia. Mas em Portugal a tal lei, que é bastante recente, é do ano passado, o que é que ela diz? Como é que estamos a esse nível? A lei entrou em vigor em maio e estabelece uma forma específica de verificar então se em causa está um falso recibo verde no caso das plataformas digitais. Diz que se forem verificados 2 de 6 indícios ou características da relação de trabalho, então a pessoa tem direito a um contrato de trabalho sem termo, dependente. Simplificadamente pode ser, por exemplo, as características que referia a fixação do salário por parte da plataforma, o controle da atividade em tempo real por GPS, por exemplo, a gestão através de algoritmos, o facto da plataforma estabelecer regras sobre a conduta do estafeta ou sobre a forma como ele se deve apresentar ao cliente, ou o exercício do poder disciplinar, por exemplo. São 6 os indícios que constam da lei e basta que sejam verificados 2. Para que a pessoa seja considerada um trabalhador daquela empresa. Agora, este processo em particular, qual é a importância dele? A sentença que foi conhecida no sábado, com base numa decisão de quinta-feira, é a primeira decisão que se conhece de um tribunal em Portugal depois da entrada em vigor desta lei relativamente às plataformas digitais. E esta decisão reconhece ao estafeta o direito a um contrato de trabalho com a Uber Eats. É preciso explicar que nestes processos não são os trabalhadores que avançam. O processo resultou de um conjunto de inspeções da ACT que também ficou previsto na lei e depois é, de certa forma, promovido pelo Ministério Público que, no fundo, avança em nome do trabalhador. Até que chegamos à tal sentença do Tribunal de Trabalho e aí é que tudo se complicou bastante. O que é que aconteceu? Exato, a Uber veio dizer que não foi ouvida no processo e de facto o processo que eu consultei no Tribunal de Trabalho de Lisboa tem um aviso de recepção assinado, portanto de uma carta registada, que foi enviada no início de janeiro, só que a morada que aparece nesse aviso de recepção, quase no final do processo, é diferente da morada que aparece em todas ou praticamente todos os outros documentos que constam do processo. Com uma particularidade essa morada. Exato, a questão é que a morada é da Glovo, não é da Uber. De outra plataforma, de todos os erros que podiam acontecer, este parece caricato. Agora estamos numa situação de contornos indefinidos, que no limite até pode colocar em causa a decisão do tribunal. Não sabemos se este processo vai ser retomado ou não. Certo é uma coisa, não é caso único. Não é de todo caso único. Nesse conjunto de inspeções que te falei, a Autoridade para as Condições de Trabalho enviou 861 participações ao Ministério Público e, pelo que se sabe, haverá mesmo centenas de casos para decidir. Catarina Almeida Pereira e os contratos de trabalho nas plataformas digitais. E agora, a Galp.
Na segunda-feira, a temporada de resultados das cotadas do PSI arranca com a Galp. Antes da abertura dos mercados, a petrolífera vai dar a conhecer os números de 2023. Comigo está o Vítor Rodrigues Oliveira, editor de Empresas, de Negócios. Vítor, em 2022 a Galp teve um lucro de quase 900 milhões de euros. A expectativa passa, claro, por saber se esse número, como é que ele evoluiu, no fundo, em 2023. Que fatores é que podem ter influenciado essa evolução? Há vários fatores e, como dizias, a grande questão é saber se os resultados recorde de 881 milhões de euros serão ultrapassados. Os últimos indicadores apontam nesse sentido, tendo em conta que nos primeiros 9 meses do ano a empresa já tinha registado lucros de 781 milhões de euros, muito próximo daquilo que foi todo o resultado do ano anterior, ou seja, mais de 18% do que no mesmo período de 2022, com forte contributo do petróleo do Brasil. A Galp, nesses resultados dos 9 meses, projetava para o total do ano um EBITDA, portanto lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, de pelo menos 3,5 mil milhões de euros, o que representa uma melhoria face à estimativa anterior, que era de 3,2 mil milhões. Portanto, são contas que prometem, e isto que a Galp não tem sido penalizada nas contas pela falta da operação de Angola. Foi anunciado o desinvestimento em ativos angolanos no início de 2023 e foi também, e tem sido penalizada também pelos preços do petróleo e gás menos favoráveis, digamos assim. Em qualquer caso, a verdade é que a empresa tem tido bons resultados na refinação. Já no investimento, a empresa inaugurou a primeira central solar em Portugal, Alcoutim. Tem também outra em perspectiva para o Urique, que ficará decidida em 2024 ou no ano seguinte, e já arrancou com a descarbonização da refinaria de Sines, que vai produzir hidrogênio verde. Mas por falar em Sines, aí houve também uma paragem da refinaria em 2023. Exatamente, uma paragem em larga escala, em outubro e novembro, o que significa que a forma como eram processadas as matérias-primas foi diretamente afetada. Caiu 25% face ao período homólogo e 31% por comparação com os 3 meses anteriores. Também este ano a Galp deverá decidir o investimento de cerca de 1.000 milhões de euros na fábrica de baterias de lítio com o parceiro sueco Northvolt em Setúbal, que terá também planos de recuperação do PRR. E claro, quando se fala da Galp, como de algumas outras empresas, é inevitável falar-se na questão da contribuição extraordinária sobre o setor energético. É uma contribuição que se chama extraordinária, mas que se vai perpetuando e, portanto, todos os anos a Galp tem insistido, tal como outras empresas, nomeadamente a EDP, nas críticas a esta contribuição, que o Orçamento de Estado revalidou por mais um ano, para 2024, e que incide sobre os ativos das empresas energéticas em Portugal. A isto, em 2023, a Galp teve ainda de pagar o imposto sobre lucros excessivos, criado por Bruxelas, relativo a 2022, mas que entretanto já foi extinto. No ano passado houve também um evento importante para a Galp, não é certo que tenha influência nas contas do ano passado, mas de qualquer forma foi um evento importante, que foi a descoberta de petróleo na Namíbia. Já foram feitos 2 furos num primeiro poço que confirmaram a presença de petróleo. Estão previstos para as próximas semanas trabalhos num segundo poço. A Galp já abriu inclusivamente escritórios na capital da Namíbia, assinou um acordo com a petrolífera estatal para identificar oportunidades. Já foram gastos mais de 200 milhões de euros nos trabalhos exploratórios ao largo da costa africana. Isso terá repercussão nos resultados, mas sem dúvida que este promete ser um Eldorado para a Galp nos próximos anos. Obrigado, Vítor. Obrigado, Catarina. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.